Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar de tênis, vamos falar sobre o Challenger de Estoril, né? A gente teve a eliminação do João Fonseca na segunda rodada do Masters 1000 de Madrid para o americano Tommy Paul, e como já era projetado, caso ele caísse cedo nesse torneio, ele iria jogar o Challenger que acontece durante a segunda semana do torneio de Madrid, feito principalmente para esses tenistas que já estavam ali com receio, né, tipo, de não ir bem no torneio espanhol e querem salvar alguns pontos e obviamente ganhar confiança na superfície, né? E obviamente é um chaveamento bem recheado de nomes com bastante destaque, né? Se a gente pega aqui os cabeças de chave, o cabeça de chave 1 é o Félix Auger-Aliassime, aí você tem o cabeça de chave 2, o Alex Mikkelsen, o Nuno Borges é o cabeça de chave 3, Marcos João cabeça de chave 4, o cabeça de chave 5 é o Miomir Kecmanovic, Pedro Martínez, o cabeça de chave 6, Nicolas Jarre, o cabeça de chave 7, e João Fonseca é o cabeça de chave 8. Então, assim, esses são os cabeças de chave, né? Nomes que a gente já costuma ver a nível ATP. Mas esses challengers acabam sendo ali até, se bobear, mais requisitados que certos ATP 250, porque, assim, é aquele negócio. O ritmo agora é importante, a gente está chegando aí às vésperas de Roland Garros, não há falta muito tempo não, né? Roland Garros está chegando, então assim, acho que tem menos de um mês até começar o Grand Slam francês e todo mundo quer chegar lá na melhor forma possível. Então, vamos comentar sobre esses jogos. Eu vou comentar também sobre o outro Challenger, porque há nomes interessantes para a gente dar um destaque por lá, mas aí eu vou comentar no próximo vídeo, evidentemente. Mas peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e bora para os jogos, né? A gente tem aqui um contexto de que os quatro, na verdade, primeiros cabeças de chave, eles pulam a primeira rodada, pelo que eu tô vendo, mas os outros quatro cabeças de chave não. Félix Auger-Aliassime, ele pula a primeira rodada e espera o vencedor de Dusan Lajovic e Ethan Quinn, dois nomes também que a gente está vendo um pouquinho mais no nível ATP. E assim, a gente também tem o Leonard Thiem enfrentando o Elias, tenista português. E assim, o vencedor desse jogo enfrenta ou o Henrique Rocha, tenista também português, acho que é Henrique Rocha, posso estar errando o primeiro nome dele, né? E o Nicolas Jarre, né? O Rocha é um bom tenista, tá, gente? Não subestimem esse cara não, porque o Jarre também não é que vem no momento iluminado. O Marcos Giron pula a primeira rodada, né? E enfrenta o vencedor de Alexander Vukic, o Moreno de Alborán. O Vukic, que vem de 10 derrotas seguidas, precisa desesperadamente voltar a vencer. Jaime Faria enfrenta um tenista que vem do quali e João Fonseca enfrenta Jesper de Jong. Para quem não conhece, é um tenista holandês, muito bom de saibro, ele se movimenta super bem. Então, assim, é um tenista que pode ser um pouco enjoado. Eu me lembro que ele enfrentou, se não me engano, o Alcaraz em Roland Garros ano passado e até deu um trabalho, né? Ele é um bom jogador, o Jesper de Jong. Então, eu acho que assim, o João Fonseca tem mais volume, é tenista melhor, mas não é como se assim, pudesse subestimar qualquer adversário que vem pela frente. Tem que jogar bem. Do outro lado da chave, a gente tem o Miomir Kecmanovic enfrentando o Jan-Lennart Struff. Struff que vem caindo muito no ranking, não defendendo os pontos que outrora tinha conquistado. O Kopejans vai enfrentar um tenista do quali. O Fucsovics, né, o Maton Fucsovics, tenista húngaro, também enfrenta o tenista do quali. E o vencedor desse jogo do Fucsovics enfrenta o Nuno Borges na segunda rodada. O Pedro Martínez enfrenta o Dougas. E o vencedor desse jogo enfrenta ou o Luca Nardi ou o Alexander Kovacevic. Então, assim, outros dois tenistas que a gente costuma ver em nível ATP, que também estão precisando de mais confiança. Yannick Hanfmann vai enfrentar um tenista do quali e o Alex Mikkelsen enfrenta o vencedor desse jogo, né? Já que ele é o cabeça de chave 2, então ele pula a primeira rodada. Então, assim, o que a gente pode esperar desse torneio? É um torneio Challenger, né? E, obviamente, assim, quando começar a chave principal, que se não me engano começa terça-feira, né? Aí a gente vai ver muito dessa questão, assim, de tenistas que vão querer, obviamente, ganhar ritmo, vão querer, obviamente, ganhar confiança, né? E vai depender muito de como cada tenista consegue entender o ritmo desse saibro, que é muito diferente de Madrid, né? Quem esteve em Madrid esteve em um lugar a 600 metros de altitude. O efeito da altitude nessa altura não é tão nítido, mas existe, né? Tem um saibro mais seco e Estoril é mais na parte litorânea ali, já no Oceano Atlântico, então tem muito mais umidade do ar. Madrid fica numa região muito seca, então assim, é muito diferente o contexto dos torneios. Isso pode acabar trazendo, obviamente, assim, um choque grande para quem foi em Madrid, treinou lá por muito tempo e acabou assim, tipo, indo para Estoril para recuperar a confiança, mas
Acho até que Estoril te prepara melhor para Roma do que propriamente Madrid. Só que Madrid, obviamente, vale muito mais pontos, né? Acredito que, assim, o João Fonseca tem uma boa chance de sim lutar por um título. Acredito que o Phoenix foi ótimo para ele. Ele teve lá a oportunidade de poder jogar um pouco mais com paciência, ter aprender as lições daquele jogo com o Draper. Óbvio, não aprendeu 100%. Ele ainda às vezes é um pouco ansioso, mas porque confia muito nos recursos ofensivos dele. Mas fato é que, assim, há uma oportunidade dele enfrentar nomes como o Jarry, como o Félix Auger-Aliassime, são nomes que ele eventualmente vai ter que enfrentar aí na sua caminhada na TP, e eu acredito que são boas experiências. Esse é um Challenger que tem nomes muito melhores do que aqueles que ele teve no início do ano. Para pensar o Challenger de Canberra antes do Australian Open. Os nomes que estavam lá eram muito abaixo dos nomes que estão neste torneio. Então, assim, são bons nomes, são nomes que talvez não tenham um teto de... com certeza não estão tendo um teto de produção tão alto como o Tommy Paul tem hoje, mas, a meu ver, eles são nomes que podem testar aspectos diferentes do jogo do João e, obviamente, uma oportunidade dele crescer e de, quem sabe, chegar a Roma com muito mais confiança do que chegou em Madrid e lá ter uma campanha melhor. E Roma a gente sabe que é a mesma coisa. Na primeira rodada ele enfrenta um tenista que tem um ranking mais similar e na segunda rodada ele enfrenta um cabeça de chave que pode ser o Alcaraz, o Sinner, pode ser o Sinner, tá, gente? Vamos lembrar disso, né? Ou pode ser um tenista mais acessível, mas ele tem que estar cada vez mais pronto para esses desafios. E acredito que ganhar pontos é importante também para subir no ranking, mas 175 pontos e o João Fonseca pode chegar ali numa situação de ranking um pouquinho melhor, pensando em chaveamento. Porque quanto melhor o seu ranking, mais tarde você vai enfrentando as pedreiras do ranking mundial, né? Se a gente for colocar aqui no ranking ao vivo, o João Fonseca, com o resultado que ele teve, ele sobe apenas uma posição, acho que ele vai para 897 pontos. Mas ele pode ir para 1072 caso ele seja campeão. E com 1072, ele seria hoje o 51 do mundo, né? Porque assim, ele ficaria ainda atrás do Zizu Bergs, que é o 50, com 1081. Então, assim, é importante conquistar esses pontos, porque se aproximando do top 50, ele vai ficando cada vez numa condição em que ele tenha chaveamentos melhores, mais acessíveis, evita ter que jogar quali, começa a ter um calendário que até pelo nível dele fique mais cadenciado e mais fácil de gerenciar em nível de desgaste físico também. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.